Paz do Senhor. Amém. Bom, nós hoje, nesse culto de jovens, teremos duas palavras. Eu vou ministrar uma palavra e logo após o Alan vai retornar também com uma segunda palavra. Por isso nós combinamos, vamos ser rápidos. Eu gostaria de convidar a igreja a abrir a Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 16. Mateus 16, versículo 18. Convido a igreja a se colocar de pé. Amém? Também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nós sabemos que Tu és soberano sobre tudo. Tu és soberano sobre nossas vidas e sobre a nossa igreja. Tu és soberano sobre o tempo, sobre todos os lugares, sobre todas as épocas. Tu és Deus eterno, Pai de poder e Rei das nações, Rei sobre tudo o que há, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, venha edificar a nossa vida, que venha transformar nossos pensamentos e nossas ações. Que essa igreja seja edificada, Senhor, e possa ser um veículo de transformação para o Teu reino continue sendo instaurado nessa terra, Senhor. Nós te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Pode se sentar. Sobre esse versículo, é o versículo chave do que eu quero falar aqui. Eu quero destacar dois pontos sobre ele. O primeiro, nós já escutamos algumas pregações do pastor que falam que quando ele fala aqui sobre a pedra que edifica a igreja, a pedra fundamental, é lógico que nós não pensamos em Pedro e nós pensamos em Cristo. Ele é a pedra fundamental. Cristo é a cabeça da igreja e a pedra fundamental. Para fundamentar essa palavra, nós temos 1 Pedro 2, 4 a 8, que fala assim: vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. As pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para lhe conceder grande honra. No versículo 7 ele continua: a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Então o próprio Pedro, ele declara que a pedra angular, a pedra que fundamenta a igreja, é o próprio Cristo. Tá? Então, com essa base, Cristo sendo o fundamento da igreja, nós temos a segunda parte desse versículo. Eu vejo essa parte como uma espécie de promessa de Cristo. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso nos remete a uma ideia de que as portas não prevalecerão porque Cristo é a cabeça e porque Ele é soberano. E aí nós nos caímos no nosso dia a dia, na nossa rotina, em que nós utilizamos aqui dentro da igreja, em nossas casas, nos nossos louvores, nas nossas orações, geralmente palavras como essa: Deus é soberano, Deus é onipresente, é onipotente, é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Nós não podemos nos deixar cair no erro de usar isso meramente como uma linguagem, apenas como um adjetivo, e a gente acaba se esquecendo do que realmente isso significa. Então eu gostaria de lembrar a igreja do que a soberania de Deus influencia. O que é essa soberania de Deus? Então, se a gente lembrar, esses adjetivos, Rei dos reis, Senhor dos senhores, eles são todos bastante similares. E eles estão próximos do que é a soberania de Deus. Se a gente entender o que é um reinado, um rei é aquele que tem todo o poder sobre uma determinada terra, né? Então o reinado dele abrange o lugar em que ele tem poder, em que ele exerce esse poder. E se nós falamos que ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, nós estamos falando que ele está acima de todos os reis. E qual seria a extensão do reinado de Deus? Essa extensão
na própria palavra, nos diz que é todo o universo. Tudo que foi criado nos céus e na terra pertencem a Ele. Então, o seu reinado não é apenas um lugar físico, não é apenas a igreja em que Ele domina. Ele domina todo o mundo, toda a criação. Tudo que é visível e invisível. Amém? Davi, em 1 Crônicas 29, 10 a 12, ele diz assim: Ó Senhor, Deus de nosso antepassado Israel, louvado sejas para sempre. Ó Senhor, a Ti pertencem a grandeza, o poder, a glória, a vitória e majestade. Tudo que há nos céus e na terra é Teu. Ó Senhor, este é o Teu reino. Tu estás acima de tudo. Riqueza e honra vêm somente de Ti, pois Tu governas sobre tudo. Poder e força estão em Tuas mãos. Cabe a Ti exaltar e dar força. Amém? Então Ele é soberano sobre tudo, sobre o rei, nos céus e na terra. E nós geralmente fazemos uma diferenciação em nossas vidas. Nós podemos cair no erro. A ideia de que o mundo em que o material não é dominado por Deus. Isso é um grande erro. Durante esse semestre, nós tivemos uma oportunidade no seminário de presenciar uma palestra de 2 dias de uma associação nova que foi criada no ano passado, a ABC2, que é a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. É uma associação que ela vem ministrando palestras para demonstrar como Deus está presente na ciência e como há cientistas que acreditam em Deus, que formulam suas teses e que, acima de tudo, querem demonstrar como Deus esteve sempre presente na ciência. Essa ideia que nós temos hoje de que a ciência ela é uma opositora da fé e opositora da religião, é uma ideia relativamente nova, do século passado, metade, e feita por apenas alguns cientistas que tinham uma visão, uma mídia, e queriam transmitir essa ideia. E eles demonstraram nas palestras que mais de 70% dos cientistas, eles estão ligados a uma fé, a uma religião, e desde os séculos passados, a ciência foi baseada na religião e na ideia de Deus. A ideia que nós temos, que nós estudamos na escola sobre as leis da física, as leis da termodinâmica, todas as leis que regem o mundo material, é interessante que eles fazem um paralelo em que, se há um Deus em que rege a sociedade, se mostrou, se revelou através das suas leis para o seu povo, é um Deus que age da mesma forma na ciência, que age da mesma forma na sua criação. Então é um Deus que estipulou leis para a nossa vida e que também estipulou leis para reger o universo fisicamente. Então não há um contrassenso, não há uma diferença entre o Deus que rege a nossa sociedade e o Deus que criou as leis da natureza. E Ele rege o seu universo através dessas leis. Então eles procuraram fazer essa associação e demonstrar que quando Ele rege o universo através das suas leis, Ele tem domínio, porque Ele é que criou essas leis. E se a gente for entender por esse aspecto, quando Ele tem esse domínio, Ele pode, por vez, querer cancelar esse domínio. Cancelar, não o domínio dele, mas cancelar por vez essas leis. Modificar elas. E quando Ele faz isso, é o que nós chamamos de milagres. Então, por Ele ter o domínio sobre a sua criação, Ele pode, por vez, cancelar a gravidade num evento e demonstrar o que a gente chama de milagre. Para as nossas vistas é um milagre. Para Ele está exercendo o seu domínio. Dessa forma, nós podemos entender, por exemplo, Mateus 8, 26 a 27. Então levantou-se e repreendeu o vento e o mar, e houve grande calmaria.
Os discípulos ficaram admirados. Quem é esse homem? Diziam eles. Até os ventos e o mar lhe obedecem. Então Jesus, no mar, ele acalma a tempestade. Por quê? Porque ele tem todo o domínio sobre a natureza, ele tem todo o domínio sobre a criação. Porque ele é soberano com Deus. E ele tem o domínio para controlar o nosso universo. Controlar a lei, controlar os ventos, controlar tudo o que há de material. Amém? E aí nós partimos para um outro lado. Eu estava falando até agora que Deus é soberano. E agora eu falei que Jesus operou essa soberania, controlando. Então, como que Jesus consegue controlar isso? É porque ele tem todo o poder. Em Mateus 28, 18, ele fala, toda autoridade, digamos, autoridade por poder, em algumas traduções, no céu e na terra me foi dada. Né? Então, Jesus, como Filho de Deus, diretamente ele exerce todo o mesmo poder que Deus Pai tem sobre a terra, sobre o que nós vemos, sobre o controle do que nós vivemos materialmente. Gostaria também de convidar a leitura de Colossenses 1,15. Diz assim: o Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, os reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é o primeiro em tudo, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho, e por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Amém? Então, o que a verdade desse texto fala é que Deus é supremo e deu toda essa soberania ao Filho. E quando ele se manifestou, ele exerceu essa soberania. Então, por isso ele teve controle sobre o que a gente chama de milagres, o que extrapola o nosso visível, o nosso entendimento. Por isso ele opera milagres, maravilhas, curas. Tudo que nós não enxergamos, que achamos que fisicamente é impossível, ele opera, porque ele é dono de tudo. Ele criou e é soberano. Então, essa soberania que nós vimos aqui, ela foi exercida no mundo físico por Jesus, por Deus, através toda a história de Israel, dos milagres que ele operou. E ele continua operando isso em nós, porque nós estamos unidos a Cristo pela sua morte. A partir do momento em que nós cremos, nós podemos exercer também parte desse domínio. Deus nos passa. É por isso que ele diz na sua palavra que hoje os seus filhos podem operar os milagres. É porque ele passa parte desse domínio para nós. É isso que diz quando ele fala que nós somos a imagem e semelhança de Deus. É porque quando nós aceitamos a Cristo e nós nos assemelhamos ao Pai, nós podemos exercer parte dessa soberania que ele tem sobre o mundo. Amém? E aí, como nós vivemos em Cristo, nós vivemos como parte do Pai, nós não podemos dividir a nossa vida com aquilo que é religião, aquilo que é espiritual, aquilo que vem de Deus e aquilo que é material.
Se Ele é soberano sobre nossas vidas por completo, em tudo o que nós fazemos. Nós não podemos separar. Agora essa parte da minha vida, Deus não influencia. Agora essa outra parte, agora eu estou preparado, venho para a igreja, então Ele domina sobre a minha vida. Nós não podemos cair nessa dualidade de separar a Deus. Quando nós fazemos isso, nós estamos confrontando o domínio de Deus sobre nossas vidas. Se Ele é soberano sobre toda a nossa vida. Nós não podemos falar aqui você domina e aqui você não domina. Se Ele domina na sua vida, Ele tem um domínio sobre tudo. Em Colossenses 3, 16 e 17, diz assim: que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. E tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele. Então você não pode dividir a sua vida naquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Toda a sua vida é de Cristo a partir do momento que você o aceita. Sobre isso, Lutero ainda diz: você fecha Deus num lugar? Pois se você impede a entrada dele ou deixa livre num lugar e não em outro, você está evidentemente limitando a sua divindade, pois você o deixa livre ou não em relação a algum lugar, e isso nada mais é do que prender Deus aos estreitos limites dos lugares. Dizemos que Cristo está em todos os lugares, por sua natureza divina, e, portanto, deve ser adorado em todos os lugares. Amém? Então, uma coisa que a gente tem que entender: se Deus é soberano sobre o mundo material, sobre o mundo físico, tudo que nós vemos, e nós o aceitamos, nós não podemos separar a nossa vida naquilo que é secular e aquilo que é espiritual, religioso. Ele domina sobre todas as nossas vidas. Amém? Passando já por um lado espiritual dessa soberania de Deus, nós às vezes nos deparamos, mas então, se o diabo, nós entendemos que o diabo, Satanás, atua no mundo físico, no mundo através do espiritual, influenciando o mundo físico, como é que existe essa relação do domínio de Deus? Se Deus é soberano, como que o diabo age? Ele confronta a Deus? Ele confronta a soberania? Ele domina em alguns espaços onde Deus não domina? Se eu estou falando aqui que Deus domina sobre todos os lugares, e aí? E o inferno? Né? O diabo domina lá e Deus não domina? Eu gosto muito de um ensinamento que o pastor William, até em umas aulas que ele estava falando sobre isso, ele explicou que Deus domina sobre tudo e o diabo exerce no mundo apenas um papel de rebelião sobre os domínios de Deus. Então o mundo, ele é a soberania de Deus é exercida no mundo. O diabo atua no mundo apenas como um foco controlado de rebelião nesse domínio de Deus. Então o diabo não tem o seu próprio domínio, ele exerce uma rebelião nos domínios de Deus. E como ele está exercendo uma influência maligna nos domínios de Deus, ele não tem poder sobre o domínio de Deus. Deus exerce todo o poder sobre o seu próprio domínio. Deus controla essa manifestação do diabo. É por isso que Deus tem total controle sobre o diabo para destruí-lo. É por isso que quando Jesus se manifesta, ele tem total domínio para expulsar demônios. E esse domínio, nós entendemos que nós estamos em Cristo, também nos é passado. Então é por isso que se nós estamos plenamente em Cristo, nós também exercemos esse poder de expulsar os demônios. Porque, repetindo, o diabo não tem poder sobre
o domínio de Deus. Ele apenas se rebela ali, mas Deus exerce todo o domínio, porque aquele lugar é de Deus. Amém? Então, se nós estamos unidos a Cristo, revestido pela armadura de Deus, essa autoridade nos é transmitida. E nós permanecemos firmes contra a cilada do diabo. Então, revestidos pela armadura de Deus, nós exercemos essa autoridade e estamos prontos para combater as ciladas do diabo, como a palavra diz. O homem só pode ser atacado pelo diabo através do pecado. É o pecado que afasta o homem do domínio de Deus. E digo o pecado não confessado e arrependido. Porque uma vez que nós nos arrependemos dos nossos pecados e nos voltamos arrependidos para Deus, nós voltamos a exercer esse domínio. Nós nos revestimos através da palavra, da armadura de Deus. E voltamos a ter o domínio sobre isso. Então, o que nós não podemos deixar é sermos dominados pelo pecado e deixarmos essa influência do diabo, as ciladas do diabo, atrapalharem nossas vidas. E em Apocalipse 12, de 7 a 11, ele relata a batalha do dragão, né? Nos fins dos tempos, relata o ataque do dragão, né? E é interessante que Deus não precisa, nos relatos, Deus não precisa sair à batalha. Ele só manda, o relato fala, só anda Miguel e seus anjos. Então Deus é tão soberano que ele manda Miguel e os anjos e eles já derrotam o dragão, que é o diabo. Deus não precisa, ele tem tanto domínio que ele não precisa sair ali à batalha. Ele comanda e os seus comandados exercem seu poder e conseguem destruir o diabo. Então é mais uma prova em que o diabo não tem força sobre os domínios de Deus. E aí então eu retomo ao que eu comecei falando no primeiro versículo. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Durante esse ano, nós escutamos em algumas igrejas, no seminário também, várias vezes os professores nos incentivando e falando, vocês têm que pregar sobre a reforma protestante, já que esse ano, 31 de outubro, é uma data comemorativa que nós vamos fazer 500 anos da reforma. E pensando sobre isso, eu não gostaria de pregar exatamente sobre a reforma. Talvez um estudo seria mais eficiente para mostrar os benefícios que a reforma fez, já que o nosso culto atual, ele tem bastante influência. A transformação do que nós exercemos hoje como igreja foi bastante influenciado. Senão estaríamos ainda com pregações em latim, em que o povo não tem contato com a palavra. Esse contato, tudo veio através da reforma. Mas da mesma forma, os reformadores foram homens que também cometeram erros e pecados, né? Houveram guerras por causa da reforma. Muitos foram mortos por causa da reforma também. Porque o homem, por mais que tivesse uma atitude de restauração da igreja, ainda cometia pecado, enganando, falando que o próprio estava certo, que o outro estava errado, e aí chegando a vias de fato de guerras e exercerem atitudes malignas em nome da igreja. Por isso eu não gosto de exaltar aqui os reformadores, não gostaria de exaltar nenhum homem como Lutero, que exerceu essa transformação na igreja, mas que eles foram usados por Deus para essa transformação. Então a glória deve ser dada somente a Cristo, porque é Ele que sustentou a sua igreja por todo esse período. Toda a história da igreja ela está repleta de pecados e heresias, mas foi Ele que manteve a sua promessa, que está em Mateus 16. Ele é que, como cabeça, não permitiu que as portas do inferno dominassem sobre a igreja. Ele é que renovou a sua igreja e a manteve firme para permanecer até hoje.
quase 1984 anos depois, a igreja permanece de fé, permanece em pé, através da palavra, através de Cristo como cabeça. Durante toda essa história, muitos cristãos foram perseguidos, foram levados à morte, foram difamados, houveram interpretações erradas da Bíblia, mas a palavra resistiu na força do Senhor, em Cristo, que é a cabeça. É Ele que não permitiu que a sua igreja fosse destruída, e não os homens. Amém? O Lutero dizia, encontrei um pequeno trecho em que ele relata sobre esse período em que houveram muitas heresias, em que ele combateu. E ele fala assim: estar certo de que a verdadeira igreja nunca havia deixado de existir, mesmo se às vezes seu número tivesse sido escasso, apenas 2 ou 3 crianças. A igreja então não era uma sucessão de bispos, mas uma sucessão de cristãos verdadeiros. Sempre há um santo povo cristão na terra, em que Cristo vive, trabalha e governa. Além disso, a igreja é serva ao Evangelho. A palavra de Deus não pode existir sem o povo de Deus, nem o seu povo sem a sua palavra. Mesmo na apóstata igreja de Roma, ele reconhece que o Evangelho não foi completamente esquecido. Pelo menos o batismo e as escrituras permaneceram. E isto sustentou as crianças, alguns idosos, mas apenas alguns. E o que, no fim das suas vidas, voltaram-se mais uma vez para Cristo. Então, por mais que a igreja viveu um período em que heresias dominaram a igreja, em que dominaram o seu povo, em que corromperam a imagem de Deus, Cristo sustentou a sua palavra, mesmo que em poucas pessoas. A sua palavra foi transmitida e nos chega até hoje. Eu digo isso porque hoje muitos de nós têm medo do que pode acontecer, uma perseguição, crescimento de heresias em igrejas. E eu gostaria de que você entendesse que Cristo está acima de tudo. E Ele tem domínio sobre a sua igreja, e as portas do inferno, não prevalecerão sobre ela. O que nos resta é continuar nos fundamentos da pregação da palavra, no cumprimento das ordenanças, a ceia, o batismo, e, acima de tudo, cumprindo a grande comissão de Cristo, que é a proclamação do Evangelho, fazendo novos discípulos e trazendo-os à sua igreja, unidos na sua igreja. Trazendo eles à igreja, as portas do inferno não vão prevalecer sobre ela. Amém? Gostaria de chamar então o Alan, ele vai dar uma continuidade nessa palavra. Amém. Glória a Deus. Eu queria... Estava pensando sobre um pouquinho do que o Rafa estava falando. E um assunto que me chamou muita atenção também durante esses últimos dias, que muito foi falado na faculdade, e que nós precisávamos falar, e eu queria convidar a igreja, né, a essa reflexão. É bem rápido, tá? No capítulo 1 de Mateus, conta a genealogia de Jesus Cristo. Nós não precisamos ler toda a genealogia, mas você vai notar ali no primeiro capítulo de Mateus, Raabe e Ruth, 2 mulheres. Raabe era de Jericó e Ruth era de Moabe. Nenhuma delas era do povo escolhido. Nenhuma delas era do povo que Deus escolheu para formar a sua igreja. Mas elas foram inseridas no meio do povo de Deus. Porque lá atrás nós vimos e notamos que Deus, em momento algum, excluiu ou faz uma exclusão, né, de alguém, de alguma pessoa. E Ele tinha um povo, sim, para que a igreja hoje fosse estabelecida, mas que essas pessoas foram inseridas na igreja para que mais tarde você pudesse ver também
através de Jesus Cristo, e dessa palavra que o Rafael usou aqui, do mandamento de Jesus, do ide, e pregai o evangelho, fazendo discípulos, você vai ver, quando Jesus Cristo estabelece a igreja, e Pedro ali em Atos começa a ministrar a palavra, gentios sendo alcançados, pessoas de outros povos sendo alcançados. Então você vai perceber lá atrás, que desde lá atrás, desde o Antigo Testamento, lá na formação do povo, o Senhor já estava colocando no meio da sua igreja pessoas que não faziam parte daquele povo escolhido, necessariamente. Mas para que a palavra de Deus chegasse até nós hoje, o Senhor já dava exemplos lá atrás, de que Ele em nenhum momento excluía alguém de receber a palavra de Deus. Então você vê através desse mandamento do ide, Pedro ministrando aos gentios, depois mais tarde Paulo evangelizando os povos. E é interessante pensar que nós só estamos aqui hoje, porque Deus começou essa obra lá atrás no Antigo Testamento. E essa obra continua através de Pedro, através de Paulo, e hoje nós estamos aqui, porque o Senhor um dia não excluiu as pessoas, não excluiu as suas criaturas, e fez das suas criaturas filhos de Deus. E hoje nós somos filhos, porque o Senhor em nenhum momento nos deixou de lado. E é também muito bom nós pensarmos que nós só estamos aqui, porque a palavra foi pregada, porque a palavra foi ministrada através de alguém. E esse alguém foi mantido por uma igreja, esse alguém foi mantido por algum ministério. E é nisso que eu queria convidar a igreja a fazer uma reflexão. Rapidamente nós vamos falar um pouquinho sobre missões. É necessário nós falarmos. É preciso nós falarmos. Nós vamos falar um pouquinho sobre missões. E eu queria compartilhar essa palavra com vocês. Pode passar o primeiro slide, Rafael, por favor. Tem uma pergunta ali. Qual a última vez que você orou por missões? Qual foi a última vez que você dobrou o seu joelho e orou para que alguém seja alcançado? E orou para que algum povo seja alcançado? E orou para que a palavra do Senhor pudesse alcançar algum coração, tocar em algum coração, e esse alguém pudesse ser ministrado pela palavra e pudesse se chegar diante do Senhor e se converter ao cristianismo, se converter a Cristo, conhecer a Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Qual foi a última vez que você orou, meu irmão, por missões? Essa palavra tem me confrontado já há 2 meses, mais ou menos. Porque quando você trabalha, no caso, principalmente eu que faço um depósito mensal a um pastor que nós ajudamos, você vê a necessidade desse trabalho. Você vê o quanto um trabalho deste precisa da ajuda de uma igreja. E qual foi a última vez que você orou por esse pastor que nós contribuímos, que está lá no Senegal? Qual foi a última vez que você dobrou seus joelhos e colocou diante do Senhor para que o Senhor alcançasse povos, assim como você foi alcançado? Assim como você foi ministrado para que pessoas também pudessem ouvir da palavra, ou pudessem ouvir também sobre Jesus Cristo? Qual foi a última vez, meu irmão, que você orou sobre missões? Próximo. Qual foi a última vez que você colaborou por missões? Qual foi a última vez que você ajudou um missionário? Nós temos um missionário aqui, que é o Anderson, e ele foi para missões, e ele sabe, e ele é um exemplo vivo na nossa igreja, o quão difícil é se manter num país longe, o quão difícil é se manter numa casa, num lugar longe da sua família, longe dos seus, longe da sua igreja, e precisando que aquela igreja o suporte, que aquela igreja o mantenha, que aquela igreja supra as suas necessidades, e não só deles, mas de todo o seu ministério. Qual foi a última vez que você colaborou, meu irmão, por missões? Isso precisa ser colocado nos nossos corações, precisa ser confrontado, porque nós precisamos abrir os nossos corações, nós precisamos ouvir essa palavra, nós precisamos fazer algo mais do que nós temos feito, para que o Senhor possa alcançar vidas, assim como nós fomos alcançados. Porque se não for assim, nós não vamos fazer nada,
nós não vamos levantar o nosso pé, nós não vamos dar um passo além daquilo que nós fazemos. E é necessário confronto, assim como o Senhor tem me pedido, assim como o Senhor tem me confrontado. Qual foi a última vez que você, meu irmão, colaborou por missões? É extremamente importante a sua colaboração. Mateus 28:19 foi o versículo que o Rafael mencionou. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode passar para o próximo, por favor. Qual é a missão da igreja? São 3 regrinhas bem básicas, todos nós conhecemos. Orar, contribuir e ir. Meu irmão, se você não pode ir, contribua. Se você não pode contribuir, meu irmão, ore. Se nem ao menos você orar, a coisa está séria. Nós precisamos aí rever tudo o que nós temos feito. Então dobre o seu joelho, ore por missões. Se você puder contribuir, contribua com missões. E se Deus tocar no seu coração para que você vá, desperte esse ministério no seu coração, deixe o Senhor falar com você e vá. Parta para o campo, para que pessoas possam ouvir da palavra de Deus. Mateus 25, 42 e 43 diz assim: porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro não me recolheste, e estando nu não me vestiste, e estando enfermo e na prisão não me visitaste. Há uma música que nós cantamos que diz que não há como adorar sem ter compaixão. Será que a nossa adoração tem sido uma adoração verdadeira? Será que a nossa adoração tem sido uma adoração que tem chego até o reino, até os céus? Será que a nossa adoração tem sido uma adoração que tem mexido com o reino dos céus? Tem mexido com o coração de Deus? Será que a nossa adoração tem sido algo que ultrapasse muitas vezes o teto de nossa casa? Ou a nossa adoração tem sido uma adoração vã e vazia? Muitas vezes nossa adoração tem sido preocupada com a nossa segunda-feira. A nossa adoração tem sido preocupada com o que nós vamos fazer hoje à tarde, com os problemas que temos para resolver, com as contas que temos para pagar. Como tem sido a nossa adoração, igreja? Nós temos ajudado, o pastor está no Senegal. Ele tem já estado lá há alguns anos. A imagem está um pouquinho fraca, mas você vai ver aquele desenho maior ali é Senegal. Tem uma parte pintada ali em verde. Aquela parte pintada em verde é onde está o povo Fulani, que é onde ele trabalha. Parece pequenininho, né? Mas não é não, viu, gente? É bem grande todo aquele espaço ali que ele tem que trabalhar e que ele precisa trabalhar. Lógico que ele não está sozinho, tem muitos missionários trabalhando naquela região. Mas é necessário nós, como igreja, termos consciência de que esse ministério é de suma importância. É preciso nós fazermos algo novo, é preciso nós fazermos algo mais pelo reino dos céus. As imagens estão bem fraquinhas. Aqui nós temos uma primeira imagem. Aqui está falando um pouquinho na época do Natal, ali tem uma televisão, está uma imagem bem fraquinha, mas tem o rosto de Jesus Cristo. Eles estão passando um filme sobre Jesus Cristo para as crianças, ministrando o Natal para as crianças. Pode passar para o próximo. Essa é a ceia de Natal dessas crianças. Ali tem um prato no chão, ali são alguns vegetais, são algum alimento. E na ceia do Natal tem ovo. E tem pai preocupado porque está dando muito ovo para o seu filho, né? E às vezes essas crianças só têm ovo para comer. Então ali tem uma farinha, tem uma farofa que é feita, tem colocado ali, e os ovos por cima cozidos. Pode passar para o próximo. Ali eles estão ministrando a palavra do Senhor, aí é uma imagem da Bíblia, a Bíblia na língua pular, né? O pastor, quando esteve aqui, ele disse que eles estavam trabalhando, né, na tradução dessa Bíblia, na tradução para essa língua, para que a palavra do Senhor pudesse alcançar esse povo. Pode passar para o próximo. Ali é uma refeição também, também não dá para ver, mas assim, também é basicamente farinha,
algum vegetal, alguma coisa que é colocada ali em cima, um legume, alguma coisa. É algo bem simples, algo bem que as crianças, talvez seja só o prato que elas têm para comer, né? Qual que é o próximo? Essa daí é uma sala de informática, tá bem? Essa é uma sala de informática, são bancos ali ao ar livre. Tem uma outra imagem também que tá pode passar essa. Tem o povo ali, os meninos que estão aprendendo informática, e eles estão, se você vê a foto, ela é um lugar aberto, né, como se fosse um fundo de quintal, os computadores ali, bancos de madeira, não é? E nós estamos preocupados com o ar-condicionado. Essa daí é uma refeição. Eu não consegui identificar que tipo de alimento que é esse, mas do lado ali tem alguns pedaços de pães, e em cima parece ali algum pedaço de bacon, alguma coisa, mas não sei se é isso, se é um pedaço de carne, alguma coisa. Também sobre farinha, sobre farofa ali. O prato deles não é muito diferente, não muda muito, né? Essa alimentação aí foi na Páscoa, tá? Pedaços de pães na Páscoa. E na Páscoa também, o próximo slide, ele vai mostrar ali também o sacrifício de Jesus. Eles também estavam passando um filme para as crianças sobre Jesus Cristo. O próximo slide, eles estão ensinando as crianças, eles usam algumas cartilhas, né, para ensinar as crianças. E o próximo slide vai passar um pouquinho sobre o Dia das Mães. Não dá para ver muito bem, mas é uma criança no colo da sua mãe. É uma criança até certo ponto gordinha, não é? Mas se você vê depois de um tempo essas crianças magras, essas crianças com fome, essas crianças que precisam da ajuda da igreja. Eu ia trazer algumas imagens que talvez chocaria a igreja, mas eu não coloquei nesses slides. Mas se você for à internet, você vai ver crianças na África passando fome, crianças na África morrendo no chão, sozinhas, largadas, abandonadas porque não têm o que comer. E aonde está a igreja nisso tudo? Aonde está a igreja nesse ministério? Aonde está a igreja em fazer algo novo por essas vidas? E a próxima imagem, elas estão recebendo algum presente ali, alguma coisa. Se você ver essa imagem mais clara um pouquinho, ela é um brinquedo de plástico, alguma coisa ali de montar, alguma coisa muito simples que talvez você encontre no R$1,99. E mais uma vez, pais, nós estamos preocupados em dar para os nossos filhos, para as nossas crianças, tablets, celulares, notebooks e tudo quanto é tipo de aparelhos eletrônicos. E essas crianças recebem brinquedos de plástico. Algo que talvez para eles seja o único presente que eles venham a ganhar uma vida inteira. Essa foto aí é do período do Ramadã. Eles passaram agora esse mês o período do Ramadã por causa que o Senegal é um país muçulmano. É um país onde o muçulmano tem uma alta taxa de praticantes. O Ramadã, você passa o dia inteiro sem comer, e essas crianças vão para o trabalho ali sem comer também. Porque se os pais não comem, a criança também não vai comer, porque ela precisa ser ensinada nessa prática, ela precisa ser ensinada nessa religião. E muitas vezes elas chegam nesses lugares passando fome, elas chegam nesses lugares sem ter o que comer. Então elas chegam ali e normalmente é o mesmo prato que foi servido lá no Natal, é um prato que é servido no dia a dia. É um pouco de farofa, é um pedaço de legume, um pedaço de vegetal, um pedaço de pão, alguma coisa para que elas possam se sustentar. A próxima foto tem uma criança, essa criança na imagem mais clara, ela está no cantinho, quieta, abatida. Você vai ver ela com um rosto triste, um rosto cansado, um rosto de uma criança com fome. Se seu filho um dia já teve fome, você sabe bem como é esse rosto. Essa imagem também ela não ficou legal, mas assim, você vai ali, eles estão chegando numa vila, eles estão visitando alguns cristãos, né? Eles já evangelizaram aquela localidade ali, e eles estão cumprimentando, né, alguns dos cristãos que eles deixaram lá e estão voltando hoje. Depois eu queria falar com vocês um pouquinho sobre o que nós ouvimos também na faculdade estes dias. Nós recebemos a visita na faculdade do missionário Hugo, e ele está na Índia. Ele está na Índia já há 15 anos, ministrando a palavra.
Na Índia, não é proibido você ser cristão, mas é proibido você evangelizar. Na Índia é proibido você cristianizar uma pessoa, falar de Cristo para ela. Porque se essa pessoa te denunciar, você é expulso do país. Você é proibido de voltar à Índia. Já o pastor, esse missionário Hugo, ele mesmo disse que isso aconteceu com um casal de americanos, onde eles foram na rua entregar folhetos. E isso é proibido. E eles, sem querer, entregaram para um policial indiano. E ele olhou aquele folheto e falou: o que vocês estão fazendo aqui? Vocês não podem fazer isso aqui. Falaram para ele: pega as suas coisas que nós estamos te mandando de volta para os Estados Unidos. E eles foram proibidos de entrar na Índia, estão tentando voltar lá há 2, 3 anos já, mas dificilmente eles vão poder, porque as leis de um país, elas são maiorais, né? Um país não pode interferir nas leis do outro país. Então, eles dificilmente voltem para lá. Então, o Hugo, que é missionário lá, ele faz esse trabalho. E ele falou que o trabalho lá não é um trabalho forçado, não é um trabalho, mas é um trabalho exaustivo através da leitura da palavra, de mostrar quem é Deus, quem é o Deus do cristão. E depois de alguns anos é que você consegue falar realmente de Jesus Cristo para aquela pessoa, depois que você cria laços, que você cria relacionamento com aquela pessoa. Mas há algo que me chama muita atenção quando ele falou para nós ali. Ele disse que quando ele foi para a Índia, ele tinha a esperança e a certeza de que a volta de Jesus Cristo seria para a geração dele. Faz 15 anos que ele está lá. E ele disse que hoje ele não tem mais essa certeza. Mateus 24:14 diz assim: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então o fim. Ele disse que ele não espera mais a volta de Jesus Cristo para a geração dele. Por quê? Porque na Índia, ele pôde ver tribos e povos que não ouviram, até hoje, a expressão Jesus. Não conhecem nem quem é Jesus, não precisa de chegar nesse nível, nesse ponto. Mas eles nunca ouviram falar a expressão Jesus, ou na língua deles, como for a expressão. Então quer dizer que ninguém nunca chegou nesse povo, ninguém nunca chegou nesse lugar e falou ao menos a palavra Jesus. E ele diz que a dificuldade de chegar nesse povo, nesses povos, é tão difícil, porque são povos que moram tão longe, que ele não acredita mais na volta de Jesus Cristo para essa geração. Porque se esse é o trabalho da igreja, e esse é o papel da igreja, a igreja está em falha, a igreja está errada, a igreja está falhando, a igreja não tem ministrado o evangelho, a igreja não tem enviado missionários para esses povos, e esses povos não conhecem a Jesus. E se esse versículo, Jesus Cristo precisa se fazer conhecido, ainda falta muito, falta um grande caminho ainda a ser percorrido. É lógico que nós não vamos entrar no fato de que Jesus Cristo, Deus, pode fazer isso rapidamente. Pode. Mas ele não acredita nisso após 15 anos vivendo na Índia e tendo evangelizado alguns e tendo convertido a poucos. Porque é um trabalho árduo, é um trabalho difícil. Na Índia, se eu não me engano, são 70% da população é hindu. Acredita em muitos deuses e cada deus para uma coisa, cada deus para algo que vai fazer, um deus para a plantação, um deus para o gado, um deus para não sei o quê, um deus para outra coisa, a vaca é sagrada. Então ele falou que é algo muito difícil de acontecer, você evangelizar um povo demora muito, é um trabalho muito longo e é um trabalho que precisa de sustento. E quem sustenta esse trabalho são as igrejas. É o povo de Deus, e o povo de Deus está falhando, o povo de Deus não está ajudando. E algo também que me chamou muita atenção, que ele disse que tem um verbo que ele diz que esse povo é um povo não engajado. E ele explicou que o que significa não engajado. O não engajado é que esse povo não há conhecimento de que nenhuma igreja ore por esse povo. Não há igrejas no mundo orando por essa região da Índia.
Não há igrejas no mundo dobrando seus joelhos e colocando diante de Deus esses indianos. Aonde a igreja está falhando? Aonde a igreja está pecando contra o Senhor? Até mesmo no básico, no que é mais fácil, que é orarmos. Que é pedirmos para que o Senhor alcance essas vidas, alcance esse povo, para que esse povo conheça Jesus Cristo, se converta ao cristianismo e seja salvo. Assim como nós fomos um dia, pela pregação do Evangelho, pela ministração, porque alguém um dia falou de Jesus Cristo para nós. Alguém precisa falar de Jesus Cristo para eles. Alguém precisa falar de Jesus Cristo, da salvação, da redenção. Alguém precisa falar da salvação, da vida eterna para esse povo. E isso só vai acontecer se a igreja se levantar, se a igreja for confrontada, e se a igreja ajudar, se a igreja orar e colaborar. E se a igreja puder ir, se alguém puder ir, para que esse povo seja ministrado, para que esse povo seja alcançado. Então, esse versículo de Jesus Cristo, que começou ali com Pedro, ide, portanto, e pregar o Evangelho, fazendo discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é tarefa nossa, como igreja, é tarefa nossa, como povo de Deus, como filhos de Deus. Nós precisamos nos levantar como igreja do Senhor e fazer algo mais por missões. Se nós não pudermos ir, nós devemos contribuir. Se nós não pudermos contribuir mais do que temos feito, nós devemos orar. Em nome de Jesus, meu irmão, nós precisamos fazer isso, para que vidas possam ser alcançadas, para que vidas possam se converter ao Senhor, e para que a palavra do Senhor se cumpra através das nossas vidas, para que nós obedeçamos esse mandamento de ir, de buscar esses povos, de pregar o Evangelho e de dar uma chance para esse povo. Tantos outros no mundo espalhados, tantos outros em outros lugares que nós não temos nem conhecimento, que não conhecem ao Senhor, que nunca ouviram falar de Deus, nunca ouviram falar de Jesus Cristo. Nós precisamos fazer algo novo como igreja. Nós precisamos dobrar os nossos joelhos e orar como igreja, para que o Senhor alcance essas vidas, para que o Senhor alcance esses povos através de missionários. Em nome de Jesus, meu irmão, feche seus olhos. Abaixe sua cabeça. Coloque a sua vida diante do Senhor. Veja onde você está errando. Pense onde você está falhando. Pense nesse mandamento do Senhor. Ide, portanto, e pregai o Evangelho a toda criatura. Estamos tão preocupados com os nossos problemas. Estamos tão preocupados com os nossos afazeres. Estamos tão preocupados com as nossas dúvidas, com nossa família, com nossa casa, com nossa igreja. Fazemos tudo muito bem feito aqui dentro. Temos um ministério de louvor muito bom. Temos um ministério infantil muito bom. Temos tantos ministérios bons, tantos ministérios que não há em nenhuma igreja. Mas tem igrejas que têm feito algo que o Senhor mandou fazer e que nós temos feito pouco, que é ministrar a palavra do Senhor e que é alcançar esses povos. Pense, meu irmão, aonde você está errando e aonde você poderia melhorar. Se você puder melhorar na oração, ore mais. Se você puder melhorar na contribuição, contribua mais. Se você puder ir um dia, coloque isso diante do Senhor como ministério, se capacite para isso e vá. O Senhor te sustentará, porque você estará obedecendo. Talvez esse seja o grande mal nosso, desobedecermos ao Senhor. E disso nós temos que ter medo. Nós temos que ter muito temor de desobedecer o mandamento do Senhor. Pai, eu coloco as nossas vidas diante de Ti, Senhor. Coloco, Senhor Deus, a nossa igreja diante de Ti, Senhor, a minha vida diante de Ti, Senhor. O quanto, Senhor Deus, nós estamos sendo falhos, Senhor Deus, neste campo.
O quanto, Senhor, nós estamos sendo pecadores, Senhor Deus, porque nós estamos desobedecendo ao Senhor nesse ministério. Nós temos um ministério aqui em Bauru, Senhor Deus, e nós não temos levantado, Senhor Deus, e ido. Nós temos falhado com o Senhor também, Senhor Deus, no ministério que o Senhor Deus deu nas nossas mãos. Nós não temos contribuído, nós não temos ido, nós não temos orado. Crianças ali no Roosevelt também estão com fome. Não precisa ir longe, Senhor, para que nós possamos perceber o quanto nós estamos pecando. Aqui perto, Senhor, nós estamos errando contra o Evangelho, Senhor, nós estamos errando contra o Senhor. Nós estamos pecando, Senhor, contra a Tua santidade, contra o Teu mandamento, Senhor. Nós não temos ido. Nós estamos preocupados em descansar no domingo à tarde, porque na segunda-feira precisamos trabalhar. Senhor, tenha misericórdia de nós. Tenha compaixão, Senhor, das nossas vidas, para que nós possamos fazer, Senhor Deus, e cumprir a Tua obra, Senhor, cumprir o Teu mandamento, Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, neste ministério. E se for possível, Senhor Deus, ajuda-nos também, Senhor Deus, a enviarmos missionários, Senhor Deus, para fora do país, ou para dentro do país mesmo, Senhor Deus, no Nordeste, no Sul do país, Senhor Deus, onde é tão difícil pregar o Teu Evangelho, Senhor. Onde, Senhor Deus, a Umbanda, Senhor Deus, tem tomado conta, Senhor. Aonde, Senhor Deus, o Espiritismo tem tomado conta, Senhor Deus, e o cristianismo, Senhor Deus, não tem chego. Senhor, tenha misericórdia das nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor Deus, a enviar missionários. Dá-nos, Senhor Deus, fé, Senhor Deus, para que possamos orar, Senhor Deus, por essas vidas. Para que possamos, ó Deus, ministrar, Senhor Deus, através, Senhor Deus, dessas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa, Senhor Deus, a Igreja Batista Vida Abundante, Senhor Deus, nesse ministério. Em nome de Jesus, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, as nossas vidas durante esta semana, Senhor. Dá-nos graça durante essa semana, Senhor, e confronta os nossos corações, Senhor Deus, nesses dias. Senhor Deus, confronta, Senhor Deus, as nossas vidas para que possamos entender, Senhor Deus, para que fomos chamados, Senhor. E para que o Evangelho chegou às nossas vidas, até as nossas vidas, Senhor. Porque se um dia o Senhor nos deu a oportunidade, Senhor, que possamos ser instrumentos para que outras vidas também tenham, Senhor, esta oportunidade, Jesus. Quebrando os nossos corações, Senhor. Sara, Senhor Deus, a Tua igreja, Pai. Para que a Tua igreja, Senhor Deus, faça algo novo, Senhor. Para que a Tua igreja, Senhor Deus, busque, Senhor Deus, essas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Faz a Tua obra através da nossa igreja, Senhor. Faz a Tua obra através da Tua igreja, Senhor Deus, em Bauru. Faz a Tua obra através da Tua igreja no Brasil, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Sustenta, Senhor Deus, o pastor lá no Senegal, Senhor. Sustenta esse Teu filho, Senhor Deus, que está lá ministrando a palavra. Que vidas, Senhor Deus, possam conhecer a Ti através do Teu servo, Senhor. E abençoa a nossa igreja, Senhor Deus, para que possamos contribuir com o Seu ministério, Senhor. Para que possamos, ó Deus, se um dia faltar, Senhor Deus, não venhamos a faltar com esse ministério, ó Pai. Porque esse ministério, sim, Senhor Deus, abençoará a nossa igreja, Deus. Nós cremos, ó Pai amado, nisso. Nós confiamos em Ti, Senhor, e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Vamos ficar em pé. Em nome de Jesus. Senhor, nós Te louvamos por este dia. Te louvamos por este culto abençoado, pelos louvores cantados, pela Tua palavra anunciada, que ela possa ter encontrado um coração fértil, uma terra boa, e que nós possamos viver essa semana na reflexão de que realmente povos e nações precisam do trabalho da igreja. E que esta igreja tem condições para fazer esse trabalho, porque Cristo é o cabeça, e que o diabo jamais prevalecerá sobre ela. Então, que na soberania de Cristo, a igreja seja usada para alcançar povos e nações para a honra e glória do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo
estejam com todos vós, agora e sempre. E a igreja diz amém. Graças a Deus. Deus te abençoe.